A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Tosse, espirros. Isso pode parecer até mesmo engraçado quando vemos as imagens de um desenho animado. Mas na vida real, quem sofre diariamente dos sintomas de alergia não tem muito motivo para riso. As crises de rinite aparecem de repente, invadindo o cotidiano da pessoa alérgica com aborrecimentos e até mesmo despesas sem fim. O que são? Como surgem? E como enfrentar as manifestações alérgicas? A partir de agora, é disso que nós estamos falando. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Meu Doutor. Lembrando que é um oferecimento da Associação Médica de Imperatriz e esse programa fala sobre saúde e bem-estar geral. Não saia daí, seu doutor volta já. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Meu Doutor e hoje especialmente não economizamos no cachê. Trouxemos ele mesmo, diretora? Trouxemos. É verdade, trouxemos o Dr. Rafael Coelho, especialista em alergias, que vai nos explanar, vai nos falar hoje sobre essa importante doença. Boa tarde, Dr. Rafael. Boa tarde, Dr. Jean. Boa tarde a todos de casa. É um prazer estar aqui no programa Meu Doutor, promovido pela Associação Médica, e hoje iremos tirar algumas dúvidas sobre alergia para o público de casa. Você que está aí, com certeza já teve algum tipo de alergia. Alguém da sua família já teve alergia. Então, nosso programa hoje está super interessante. Dr. Rafael, quais as principais alergias que aparecem no seu consultório? Certo. Hoje está estimado que 30% da população possui algum tipo de alergia. As alergias mais prevalentes são as alergias respiratórias, em primeiro lugar, rinite alérgica e a asma, comumente conhecida como bronquite. Vem crescendo muito o número de alergia alimentar, embora ainda seja muito confundido com intolerância alimentar, que nós vamos explicar que são coisas diferentes, promovido por mecanismo diferente e um tratamento e um segmento também diferenciado. E também tem outras alergias, como alergia a medicamento, alergia à picada de insetos, como mosquito, formiga, abelha, vespa, maribondo. E também acontece algumas alergias menos comuns, mas que acontecem em torno de 1% da população, como a alergia ao látex, que é muito comum nos profissionais da área de saúde, que lidam muito com luva, ou pacientes que usam algum tipo de catéter, de sonda. Então essas são as alergias mais comuns no nosso consultório. Vamos falar um pouco sobre rinite. Certo. Dr. Rafael. A rinite, ela tem várias causas, mas a mais comum é a rinite alérgica, sempre causada, na maioria das vezes, pelos aeroalérgenos. São substâncias que vêm através da poeira, principalmente a poeira domiciliar, poeira de casa, que causam essa rinite. São os famosos ácaros da poeira, pelos de animais, fungos, mas o grande causador são os ácaros da poeira. Então, se você acorda ou ao amanhecer, quando você acorda, ou durante o dia, tem sintomas de congestão nasal, espirro, nariz escorrendo, coceira no nariz e nos olhos, frequentemente, todos os dias ou pelo menos em alguma época do ano, isso é sugestivo de rinite alérgica.
E um controle ambiental é muito importante, então não deve ter na sua casa, no seu quarto, coisas que acumulam essa poeira, como bichos de pelúcia, tapete, cortina, e é muito importante encapar o colchão e o travesseiro com capa anti-ácaro, porque a residência desses ácaros é na espuma do nosso colchão. Por isso que os sintomas pioram à noite ou ao amanhecer. Já puxando uma perna para a asma, 30% dos pacientes que têm rinite acabam evoluindo com asma, que na verdade é a mesma doença manifestada apenas em um local diferente. Então, se você tem uma rinite mal controlada, você acaba evoluindo para um quadro de asma, que é quando tem o cansaço, a falta de ar, chiado no peito, tosse persistente e que muitas vezes é necessário você ir para o pronto-socorro por conta dessa falta de ar, fazer inalação e medicações. Então, são duas doenças muito comuns na sociedade que necessitam de um acompanhamento rigoroso, um acompanhamento de perto pelo médico alergista e também, às vezes, pelo otorrinolaringologista, porque pode ter outras complicações que acabam exacerbando a doença. Dr. Rafael, então a asma, o quadro é um quadro mais difícil? Isso, é um quadro mais intenso, um quadro mais preocupante, porque a rinite ela tira muito a qualidade de vida do paciente, interferindo no sono, interferindo na produtividade do trabalho, que acaba sendo reduzida, muitas vezes também faltas ao trabalho, então gera uma interferência na qualidade de vida. Já a asma pode levar o paciente ao óbito por uma insuficiência respiratória. Então é um quadro mais grave, um quadro mais intenso. Eu diferencio a rinite da asma só pelo exame clínico ou tem algum exame complementar que possa me ajudar? Certo. A rinite, existe a rinoscopia, que pode ser feito diretamente pelo médico através da solicitação do exame por vídeo. Você vai ver a presença da mucosa do nariz, uma cor rosa, uma cor bem forte, um rosa bem claro, e presença de diminuição, na verdade uma diminuição nos pelos do nariz, um aumento dos cornetos nasais, que é onde a gente recebe o ar para ser limpo. Então você vê isso clinicamente associado à história clínica, dos sintomas mais comuns e da piora com mudanças climáticas e o contato com a poeira domiciliar. Existe o teste alérgico, tanto através do sangue como através do teste cutâneo, conhecido como prick test, que nós realizamos em consultório e para diagnosticar qual é o agente causador. E a asma, além do teste alérgico, existe a espirometria, que é a prova de função pulmonar. É um exame que mede a entrada e a saída do ar do pulmão do paciente e aí vai ver se tem alguma obstrução, porque a asma ela causa uma inflamação na via aérea e isso diminui a passagem do ar, devido ao inchaço, ao aumento das células dessa via aérea. Então esse exame mede essa obstrução e ele classifica se a asma é leve, moderada ou grave e se ela é reversível com medicamento. Hoje na imunologia nós temos o tratamento para controle desses sintomas, que é apenas o tratamento medicamentoso associado a esse controle ambiental. Quando nós encontramos o agente causador, por exemplo, um ácaro da poeira, existe o tratamento para tentar curar esse paciente, que é através da imunoterapia, que são as vacinas para alergia. Essa vacina tem que ser feita para o agente causador certo, feita por um laboratório padronizado de confiança, feito na dose certa e ser acompanhado pelo profissional, porque muitas vezes há uma falha no tratamento porque há uma quebra nessa cadeia por parte de má qualidade no laboratório, ou não foi feito do agente correto, ou não foi feito na dose correta. Então é um tratamento muito importante porque ele controla e às vezes até cura esse problema do paciente e ele não vai mais conviver com esses sintomas. No caso então, o tratamento da asma é bem mais complexo do que o tratamento da rinite? Isso, infelizmente o tratamento da asma ainda é usado muita medicação por via oral, que geram muitos efeitos colaterais e que não vão direto ao local do problema. Hoje nós temos medicações utilizadas através de inalação oral, que são as famosas bombinhas, que é um dispositivo inalatório que é feito pela boca, mas que vai direcionado ao pulmão. Então 100% dessa medicação vai para o pulmão, reduzindo os efeitos colaterais
e melhorando os sintomas. Mas a asma, como o doutor falou, é uma doença de difícil controle por ser crônica e por ser muito sensível a diversos fatores. Então necessita de um acompanhamento perto e assim que chegar um controle, o paciente vai se adaptar e depois ele vai ter um controle melhor e evitar essas exacerbações. Você tem dúvidas sobre rinites, asma e alergias em gerais? Então não saia daí, seu doutor volta já. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Meu Doutor, hoje falando sobre alergias com o Dr. Rafael Coelho. Dr. Rafael, nós tivemos o trabalho de ir às ruas e fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas da população. Então, nós queríamos que você respondesse a essas perguntas. Meu nome é Ars, doutor, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é se a gente pode adquirir uma alergia a um medicamento depois de adulto. Eu queria saber também se essa alergia pode passar para um filho meu. Boa tarde, Alisson. A alergia a medicamentos, ela muitas vezes não é um processo, na verdade, alérgico. Ela tem outros mecanismos, então ela pode acontecer em qualquer momento da vida, tanto em crianças como em adulto. Ela pode acontecer tanto no primeiro contato com a medicação, como em contatos futuros. Devido, na maioria das vezes, essa alergia ao medicamento não ser mediada pelo sistema imunológico, não há uma herança genética, ou seja, o seu filho, a chance dele ter alergia a medicamento é a mesma de uma criança onde o pai não tem alergia. Já outras alergias, como a asma, a rinite, alergias alimentares, dermatite atópica, já há um fator genético envolvido. Então, se um dos pais possui alergia, o filho tem grande chance de ter essa alergia. Oi, doutor Rafael, eu sou o Gilson, sou de Carolina. Eu queria saber do senhor se quem desenvolve alergia a alimentos, ele pode desenvolver ela novamente, ou outro tipo de alergia como poeira. Boa tarde, seu Gilson. Existe uma coisa chamada marcha atópica, que marcha significa caminhar, atopia, alergia. Então, se o indivíduo tem um tipo de alergia e ele não controlar aquela alergia e for exposto a fatores ambientais de muita poluição, de muitos ácaros da poeira, ele pode vir a desenvolver um outro tipo de alergia. Por exemplo, é muito comum crianças que têm alergia alimentar no início da vida, os primeiros 2 anos de idade, a partir de 2 anos ele manifestar asma, rinite ou dermatite. Então, quem tem um tipo de alergia tem que controlá-la muito bem, controlar os seus fatores ambientais, principalmente domiciliares, para evitar o desenvolvimento de outras alergias, que é a marcha atópica. Bom, moro na Vila Lobão, gostaria de saber se a poeira causa alergia. A poeira domiciliar, a poeira da rua, elas são apenas irritantes. O que causa alergia é o que está contido naquela poeira. Pode ser os ácaros da poeira, epitélio de barata, pelos de animais, fungos, pólen das plantas, que não é tão comum na nossa região, mas é muito comum na região sul do Brasil e outros países. Então nós temos que saber o que está contido nessa poeira que está causando essa irritação no paciente. Mas se o paciente for exposto a uma grande quantidade de poeira, mesmo ele não sendo alérgico, ele vai ter os mesmos sintomas, por fato da irritação, porque o nosso nariz, os olhos, todas as mucosas do nosso organismo, elas são sensíveis. Então essas substâncias tóxicas, elas acabam causando irritação. Mas se os sintomas se tornarem persistentes, mesmo numa quantidade baixa de poeira, será bom consultar um alergista para investigar e realizar um teste para saber qual a substância da poeira ao qual o paciente está desenvolvendo essa sensibilidade. Meu nome é Suzete Gaia e eu moro no bairro Santa Rita.
Eu queria saber a diferença, porque as pessoas têm alergia a camarão e não têm alergia a caranguejo. Boa tarde, Suzete. É uma boa pergunta. Hoje nós trabalhamos com a parte molecular. Então, no passado existiam muitas dúvidas sobre alergia. Hoje nós trabalhamos com as proteínas. Então, vários alimentos existem várias proteínas. Exemplo, o leite tem 4 proteínas, o ovo também tem 4. Então, o camarão, ele tem uma proteína chamada tropomiosina. Então, essa proteína é a que mais causa reações alérgicas. E aí, outros frutos do mar que não contêm essa proteína, o paciente não vai ter a reação. É por isso que é importante a gente realizar esses exames para alergia. É feito através do sangue, a gente pede todas as proteínas dos frutos do mar e aí identifica qual a proteína e quais os frutos do mar que o indivíduo tem alergia. Uma coisa interessante é que essa tropomiosina do camarão, ela também é a tropomiosina do ácaro. Então, muitas pessoas que têm asma e rinite fazem um teste alérgico e às vezes fazem teste alérgico para alimento e dá positivo para o camarão, sem nunca ter comido camarão na vida. É por causa da proteína que é semelhante. Então, acontece uma reação cruzada. É como se fossem 2 irmãos gêmeos bem parecidos. O sistema imunológico reconhece como uma única estrutura. Então, temos que ter cuidado com as alergias cruzadas, que também causam um processo muito intenso. Oi, doutor Rafael, aqui é o Júlio que fala, eu sou do bairro Nova Imperatriz e queria saber quais os tipos de alergia mais frequentes aqui na nossa região. Boa tarde, Júlio. A nossa região, ela corrobora os índices nacionais e mundiais de alergia, sendo em primeiro lugar as alergias respiratórias, rinite alérgica, rinoconjuntivite, que é quando a rinite acomete também sintomas oculares, de coceira e de lacrimejamento nos olhos excessivo, e a asma. Em terceiro lugar, ficaria empate entre a alergia alimentar e as reações adversas aos medicamentos. Como eu falei anteriormente, podem ser alérgicas ou não alérgicas, só que as manifestações sintomáticas são iguais. Doutor Rafael, meu nome é Artemisa, eu moro aqui no centro de Imperatriz e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a rinite alérgica. Boa tarde, Artemisa. A rinite, ela é muito prevalente na nossa sociedade, em torno de 20% das pessoas têm sintomas de rinite, que pode ser alérgica ou somente irritativa. Os sintomas de qualquer uma das causas é o nariz entupido, escorrendo, coceira no nariz e nos olhos, lacrimejamento excessivo e espirros. Então, é muito importante, se você tem esses sintomas, observar se ao deitar, ao acordar, quais são os fatores desencadeantes, são mudanças climáticas, e procurar o médico para investigar qual a causa dessa rinite e propor o melhor tratamento. Porque muitas vezes as pessoas acabam optando por tomar corticoide ou antialérgicos sedantes que dão sonos para controlar esses sintomas, ou até injeções de corticoide. Isso não é recomendado, porque geram muitos efeitos colaterais. E de nada adianta a gente encher o paciente de medicamento se não for realizado o controle ambiental, que é retirar os agentes causadores do contato do paciente. E também tentar identificar esses agentes para nós propormos o melhor tratamento, inclusive a cura desses sintomas. Doutor Rafael, você observa que foram muitas perguntas, mas nós temos muito mais perguntas. Nós tivemos que fazer um resumo aí. Esse assunto alergia é um assunto muito interessante, onde o público tinha muitas dúvidas. Então não saia daí, que já vamos falar mais ainda com o Dr. Rafael sobre alergias. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Meu Doutor, hoje com o Dr. Rafael Coelho falando sobre alergias. Dr. Rafael, você falou que a prevalência das alergias alimentares também é bastante alta, então nós queríamos saber o que caracteriza uma alergia alimentar. Muito bem.
As alergias alimentares, elas podem ser manifestadas por sintomas de pele, que é quando fica empolado, coçando, sintomas de inchaço nos lábios, nos olhos, em outras partes do corpo, e também com sintomas de falta de ar, que caracteriza uma reação de anafilaxia, que é uma reação grave, que gera um risco de vida para o paciente. Mas as alergias alimentares, elas podem ser confundidas com intolerância? Qual a diferença entre a intolerância à lactose e alergias alimentares? Excelente pergunta, Dr. Jean. Existe uma grande confusão entre alergia alimentar e intolerância alimentar. São duas coisas diferentes. A alergia alimentar é um processo desencadeado pelo nosso sistema imunológico. Ele rejeita aquele alimento, ele reconhece como um alimento estranho. Os alimentos mais comuns de causar alergia alimentar são as proteínas do leite, do ovo, do trigo, milho, as castanhas e o amendoim, frutos do mar e outros menos comuns. Então, a intolerância alimentar, ela é apenas uma ausência no trato gastrointestinal do paciente de enzimas que ajudam a digerir aquele alimento. O mais comum é a intolerância à lactose, que é a falta de uma enzima que vai ajudar na digestão do leite. Essa intolerância à lactose ela é muito prevalente porque o ser humano é o único mamífero da Terra, o único animal que depois que para de mamar no seio da mãe, continua tomando leite. Então nosso organismo ele não é preparado para tomar leite a vida toda. Então muitas pessoas têm sintomas intestinais, que a intolerância se restringe mais a sintomas intestinais, como a barriga distendida, o intestino produz muitos gases, isso gera muita cólica, muita dor abdominal, uma barriga inchada, às vezes constipação intestinal, que é o intestino preso, ou sintomas de diarreia. Então, a ausência dessa enzima para digerir gera uma dificuldade no processamento desses alimentos pelo intestino. Muitas pessoas têm essa intolerância desde que nascem e outros adquirem ao longo da vida, por uso excessivo de antibióticos, de medicamentos, procedimentos cirúrgicos. Mas como eu falei anteriormente, o ser humano não está preparado para digerir o leite a vida toda. Então muitas pessoas têm sintomas intestinais recorrentes e atribuem a outras coisas. Mas é sempre bom procurar um médico, um gastroenterologista, ou um alergista, ou um clínico, para fazer o teste de intolerância à lactose, que é feito através da ingestão de um líquido e coleta de sangue. E hoje nós temos um outro que é feito apenas através da coleta de sangue. Mas pode ser feita apenas a restrição alimentar do leite comum e observar se há melhora nos sintomas. Mas pode coexistir as duas coisas, tanto a alergia alimentar e também a intolerância. Mas são dois problemas que não têm nenhuma relação. O paciente pode ter apenas alergia e apenas a intolerância. Aí complica, né, doutor Rafael? Aí complica, é falta de sorte. Hoje em dia também, só recapitulando, existem muitos casos de intolerância ao glúten, que é uma proteína que está contida principalmente no trigo. Os sintomas são parecidos com os sintomas da intolerância à lactose. Existem exames específicos para ser diagnosticado esse problema. Então, se você tem sintomas intestinais recorrentes e ao qual não sabe atribuir, você deve procurar um médico. Em relação à alergia alimentar, se você tem sintomas de pele, sintomas respiratórios e inchaço ao comer algum determinado alimento, é importante procurar um médico alergista para investigar. E é mais comum em crianças, mas também pode acontecer em adultos. E é importante identificar qual a proteína causadora, porque, um exemplo, tem crianças que têm alergia ao leite, a todas as proteínas, então ele não pode ingerir o leite de forma nenhuma. Mas outras crianças têm alergia a apenas um tipo de proteína. E aquela proteína, quando ela vai ao forno a mais de 200 graus, no caso de um bolo, um pão de queijo, essa proteína ela sofre um processo de desnaturação e fica inativa. Então aquela criança consegue se alimentar de alimentos feitos de leite que vão ao forno a mais de 180 graus. Então é importante saber qual a proteína causadora para a gente saber como conduzir esse caso. E, geralmente as alergias alimentares elas são transitórias, vai até a primeira infância e no máximo até a adolescência, mas tem exceções que às vezes podem ir até a vida adulta. Você explicou a fisiopatologia, a diferença entre alergias alimentares e a intolerância à lactose.
falou bem sobre o aspecto clínico. E como que a gente vai diagnosticar, quais os principais testes e quanto ao tratamento? Eu queria que vocês me illustrassem um pouco mais. Certo. Em relação à intolerância, os testes para intolerância à lactose é o teste de intolerância à lactose, onde o indivíduo vai em jejum para o laboratório, coleta o sangue, ingere um líquido e depois coleta o sangue novamente e observa-se se há uma variação da glicose, que é um derivado da lactose. A condição desse caso, o paciente tem que fazer essa dieta de restrição por um período indeterminado e quando ele vai a algum evento que ele sabe que vai ingerir um alimento que é feito de leite comum, ele ingere essa enzima que faz a digestão da lactose. E a gente vai acompanhando esse paciente. Primeiro ver a história dele, se é intolerância primária, que é desde que nasceu, ele vai permanecer com esse problema por toda a vida, ou se é secundária, decorrente de algum processo infeccioso ou medicamentoso. Esse paciente a gente acompanha por 6 meses, 1 ano, e geralmente ele volta a aceitar o leite normalmente. Em relação à alergia alimentar, no momento, o tratamento é exclusão daquele alimento. A gente faz um tratamento multidisciplinar junto com a nutricionista para dar opções de outros alimentos que contenham as mesmas fontes nutritivas para aquele paciente. E aí depois de um tempo a gente vai acompanhando através dos exames. Para alergia alimentar existe o exame feito de sangue, o exame feito na pele e o teste de provocação oral. Quando o paciente tem uma história forte e o exame é negativo, a gente faz a provocação oral, dá o alimento para o paciente e observa se vai ter reação. Isso tem que ser feito no ambiente hospitalar, com estrutura adequada e acompanhado pelo médico do paciente. Então, existem essas formas de ser feito o diagnóstico. Aí é excluído o alimento do paciente por um determinado tempo e aí nós vamos acompanhar através dos exames, para ver quando os exames irão normalizar, para nós fazermos a reintrodução do alimento. Nosso programa hoje, doutor Rafael, tá bombando no Zap, viu? Você saiba que seu programa, que sua explanação está causando um auê, congestionou todas as nossas linhas, viu? Há uma grande dúvida por parte dos pacientes, né, sobre a alergia, porque é uma coisa nova e que muita gente está sofrendo desses problemas, né? Então isso é muito importante a gente tentar esclarecer o máximo possível. Eu acho que para a gente esclarecer todas as dúvidas da população, iríamos aqui falar muito mais ainda, né, doutor Rafael? Isso. Mas como não temos esse tempo todo, nós queríamos deixar nossas câmeras abertas para suas considerações finais e se de repente quiser dar alguma orientação para o público em geral que quer evitar as alergias, seria de bom grado. Muito obrigado, doutor. Hoje tem vários fatores que geram o surgimento das alergias. Se o paciente tem uma história genética favorável, seus pais ou avós ou irmãos têm alergia, esse paciente tem uma predisposição maior a ter alergia. Então é importante, em primeiro lugar, um bom controle ambiental, o paciente tirar tapete, cortina do seu quarto, não ter bicho de pelúcia, evitar, sempre colocar livros em locais fechados, encapar o seu colchão com essas capas especiais do travesseiro, evitar de varrer a casa, se a casa for de piso liso, apenas passar um pano molhado com água e álcool, isso limpa sem fazer poeira e sem deixar cheiro forte, que uma vez levantada a poeira, ela demora 12 horas até baixar e você fica respirando. O contato com fumantes também gera uma sensibilidade das vias aéreas predispondo à alergia, assim como qualquer poluição vinda da indústria. Por isso que hoje nos grandes centros há um maior surgimento de alergias, porque essas substâncias tóxicas acabam fragilizando a nossa mucosa respiratória. Isso ajuda na penetração desses ácaros à mucosa, gerando a sensibilidade que é a alergia. E outra coisa importante é o aleitamento materno. Hoje, as mães não querem dar o aleitamento materno, acabam indo para a fórmula industrializada. A criança menor de 6 meses, ela não está preparada para receber a proteína do leite de vaca. Ela é muito pesada para o intestino da criança, o que causa uma rejeição por parte do organismo, gerando a alergia, que nada mais é do que uma rejeição por parte do organismo. É importante manter um estilo de vida saudável, com atividade física e alimentação equilibrada, porque isso equilibra as suas células e elas ficam mais fortes para lhe defender dos agentes agressores. E também é importante manter o calendário de vacina em dias, porque isso gera proteção contra muitas bactérias e vírus que acabam fragilizando o nosso sistema imunológico.
Muito obrigado, Dr. Rafael. Esse programa hoje foi brilhante. O Dr. Rafael explanou muito bem, falou sobre as alergias. Não podemos responder todas as perguntas, mas lembramos que estaremos sempre aqui ao sábado, ao meio-dia, na Record. E não perca o próximo programa.